Raíssa, boa tarde, meu amor. Muito obrigada por você estar aqui para falar de um assunto muito importante e sério, né, Raíssa? Sério. Com um boom aí dessa inteligência artificial, hoje em dia tudo é inteligência artificial, a gente vê tantas coisas aí na internet. E agora tem um movimento que tem chamado a atenção e tem preocupado alguns especialistas. É porque algumas pessoas, elas estão utilizando o ChatGPT para fazer terapias. Estão trocando ali aquela tradicional sessão de terapia com um terapeuta pela uma sessão de terapia no ChatGPT. Será que isso dá certo, Raíssa? Ou isso pode causar mais prejuízos para a saúde mental das pessoas? Isso mesmo, Tainá, você pegou num ponto aí, né? Porque tem todo esse risco. A gente tá usando essa inteligência artificial de modo, muitas vezes, aí, indiscriminado. E aí, muitas pessoas, você vê muito no TikTok isso, no TikTok e no X, né? O antigo Twitter. Muitas pessoas compartilhando esses relatos dessa interação com a inteligência artificial como se fosse um terapeuta. Divã com o ChatGPT. Acredita? Então, assim, é uma coisa que tem realmente preocupado os especialistas, porque realmente é um assunto muito polêmico, muito sério. Você não dá aí pra substituir um terapeuta que estudou anos pra te receber ali, pra te dar, fazer reflexões com você, te atender, te dar esse suporte emocional por uma plataforma que foi feita aí, né, pra auxiliar. E ela realmente pode auxiliar a gente em alguns aspectos, né? Mas não ser uma substituta. Então, o problema tá aí. Eu acho que esse é o grande alerta que a gente tem que ter. Eu, inclusive, na reportagem, inclusive, se você quiser mais detalhes, a gente fez uma reportagem no Diário do Nordeste sobre isso. A gente ouviu uma pessoa que faz esse uso do ChatGPT com esses fins terapêuticos e ela compartilhou com a gente alguns relatos que ela usa o chat ali pra desabafar. Ela acha ali que é uma forma de ela não ser julgada, né? E outra coisa que ela me falou, o chat está ali disponível 24 horas por dia para ela. Uma coisa que o psicólogo não vai estar. É difícil, né? Mas é difícil. Mas, ó, eu vou falar por mim. Eu não troco uma boa conversa, como a gente diz, tete a tete, né? Face to face. Face to face. Por uma conversa. É como se eu estivesse conversando sozinha com uma máquina ou com... Exato. Porque o ChatGPT não vai ter, né? Aquele feeling de sentimentos, tentar imaginar o que realmente possa estar acontecendo. Eu acho muito estranho, inclusive, né? Ainda não estou adaptada a essas novas tecnologias. Então, eu acho bem complicado mesmo. É estranho, né? Muita gente tem essa comodidade, né? De pegar ali o celular ou no computador mesmo e fazer essa, entre aspas, consulta, né? Porque o chat tá ali e ele vai responder o que você quer ouvir. Diferente de um psicólogo, que muitas vezes o psicólogo ele nem vai te responder, ele vai te fazer refletir, te devolver as perguntas para que você faça o seu caminho e você mesmo tenha ali as suas reflexões para conseguir evoluir, né, na psicanálise ou na psicoterapia, né? E então, por ter a gente ter essas questões com a inteligência artificial, de ter ali, todo dia ela tá com a gente, né? Uhum. Então, muita gente usa para perguntar, para fazer roteiro de viagens, e isso eu acho que é um uso super saudável, né? Mas quando você passa a humanizar, ou então a romantizar, eu acho que é o problema, viu, Tatá? Porque realmente é uma questão que ultrapassa ali a relação homens e máquinas, né? Pois é, e talvez nem vá tratar. Você vai estar ali só satisfazendo uma vontade sua de que, de repente, não querer ouvir certas coisas, né? De querer enxergar uma realidade que talvez um terapeuta, um psicólogo possa te trazer com essa chacoalhada, né? Isso. Que dá de fazer a gente refletir e tudo mais. Mas é bem complicado. E você conversou com uma psicóloga também que falou sobre isso, Rai? Exatamente. A gente foi atrás de uma especialista, né, para comentar esse assunto. E ela vai trazer pra gente detalhes de como que pode ser perigoso pra nossa saúde mental ter esse auxílio. Não só esse auxílio, né, mas confiar. E outra coisa, a gente confiar os nossos dados. Algo que é tão privativo nosso, né? A gente vai dar ali dados tão pessoais e a gente sabe a segurança de dados que tem nessa plataforma? Com certeza. A gente já dá tanta informação, e-mail, às vezes telefone, endereço, quando a gente vai fazer principalmente compras também. Então, os nossos dados estão aí expostos na internet e ainda mais você falar coisas tão pessoais, tão suas pra uma plataforma. Será que também não é perigoso? Exatamente. A gente vai ouvir agora a Luana Silva, ela que é psicóloga clínica. Vamos ouvir a Luana.
Muita gente recorre ao ChatGPT como terapeuta por praticidade. É rápido, não exige discussão profunda e parece neutro, sem julgamento. Mas para quem vive o peso do preconceito, seja por raça, gênero, sexualidade ou classe social, essa neutralidade pode parecer um alívio. Mas a IA não reconhece a nossa realidade concreta, os nossos territórios, os nossos corpos. E isso mostra uma carência coletiva de escuta humana e verdadeira. E revela uma falha nas políticas públicas de saúde mental. Quando não temos acesso real ao cuidado, buscamos atalhos, mesmo que sejam solitários e superficiais. Além disso, há questões éticas importantes. Ninguém explica direito o que acontece com os nossos dados, nem quem responde por eles. O uso do ChatGPT pode causar dependência emocional, porque a IA está sempre disponível. Responde sem cansar, sem julgar. E para quem se sente invisível ou silenciada, isso gera uma falsa sensação de vínculo. Com o tempo, a pessoa pode depender dessa presença para regular as emoções, mas há um vínculo artificial que aprofunda o isolamento. Isso dificulta o desenvolvimento de habilidades emocionais e reforça a solidão, especialmente para quem já enfrenta algum tipo de exclusão. É isso mesmo, viu, Tatá? Isso é muito importante, porque realmente você tá só interagindo com a máquina, causa esse isolamento social. Então, se você já tem essa tendência, aí que você fica mais no seu mundo, se recolhe, e aí não procura, aí que não vai procurar mesmo um especialista correto, né? Mas aí dá, como a Luana falou, né? Dá aquela falsa sensação de que você está se tratando, está trabalhando um problema, mas na verdade está fazendo é piorar, né, a situação da pessoa. Exatamente, pode piorar mesmo essa questão da ansiedade, da depressão, até mesmo para ideações suicidas, que já são problemas bem mais sérios, né, mas realmente pode ter esse risco aí. E a Luana falou, além dessa falta aí desse acolhimento real, né, tem outros riscos também que podem trazer. Ela também trouxe uma pontuação para a gente muito importante sobre como utilizar de forma saudável essas plataformas como um auxiliador para a gente, né, uma ferramenta de auxílio e não como substituto. Vamos ouvir a Luana novamente. O chat pode agravar problemas de saúde mental, porque a IA não tem sensibilidade para captar a complexidade do sofrimento humano. E ela pode reforçar pensamentos negativos, além de não oferecer um acolhimento que seja verdadeiro. Em momentos de crise, o que a pessoa precisa é de escuta ativa e humana que reconheça o seu contexto. A IA, no máximo, oferece respostas genéricas que podem agravar a dor. A IA pode ajudar a gente a organizar pensamentos, buscar informações, montar uma rotina que seja mais saudável e funcional, mas não substitui o cuidado profissional. É importante evitar compartilhar dados sensíveis, manter os seus vínculos reais e usar a ferramenta com consciência dos seus limites. O nosso sofrimento não é dado para a máquina, merece cuidado humano, atenção, presença. E quando falamos da tecnologia e saúde mental, estamos falando também sobre quem tem acesso ao cuidado e como esse acesso pode ser melhorado para todos. Mais do que pensar na tecnologia, precisamos lembrar do valor da escuta verdadeira, do cuidado humano e do fortalecimento de políticas públicas para que o acesso à saúde mental seja mais democrático. Perfeito, Luana. Essa questão também, Tainá, da falta de acesso a um psicólogo, porque a gente sabe que o nosso sistema público de saúde é muito difícil. Muitas vezes até fazer terapia é caro, então nem todo mundo vai ter esse acesso. Então a pessoa pode ver ali no chat uma alternativa, porque ele é de graça, né? Tá ali para quem tem internet. Então, realmente, a gente tem que democratizar, que esse sistema chegue para todo mundo, né? Que a gente possa ter um auxílio de saúde mental quando a gente precisa, para não ter que recorrer a meios que podem ser perigosos para a gente, né? Que podem agravar aí quadros, né, de alguma crise de ansiedade ou depressão. Então, realmente, tem que estar atento. Com certeza. Se precisar de ajuda, tem também o número 191, se eu não me engano. Sim. E aí você pode ter esse auxílio de algum escuta. Tem também sites que você pode pesquisar. Em inglês tem um que inclusive foi divulgado pela Harvard, que é Wanna Talk About It. Depois eu posso deixar aqui direitinho para vocês. É uma ferramenta que é em inglês, mas você pode traduzir. E eles têm lá pessoas à disposição que podem te auxiliar quando você está com alguma crise. Aqui no Brasil também tem outras plataformas, eu posso pesquisar e depois mostrar para vocês. Mas essa questão de escuta da terapia mesmo, ter esse encontro com o psicólogo, porque ele vai levar em consideração o seu histórico familiar, os seus traumas, vai te acolher,
mesmo que você esteja em silêncio, ele vai interpretar sinais, né? O seu olhar, mesmo os seus silêncios também. Com certeza. Então, realmente, a gente tem que estar atento, alerta, utilizar essas ferramentas a nosso favor para nos auxiliar nas nossas tarefas diárias e não para substituir prioritariamente, né, um profissional que estudou ali tantos anos para conseguir te auxiliar, né? Pois é um caso que a gente costuma dizer, não é, Raíssa, de saúde pública. Isso a gente precisa realmente, como você falou, democratizar o acesso, né, a todos esses atendimentos, principalmente se tratando de saúde mental, que hoje a gente vive realmente... não sei se o termo certo seria uma pandemia ou uma epidemia, né, de problemas relacionados à saúde mental. Então, é preciso, sim, né, que a gente tenha políticas públicas voltadas e pensadas para tratar, né, essas pessoas que realmente precisam de ajuda. Raíssa Azevedo, muito obrigada, meu amor, né, pela sua participação aqui, pela sua contribuição, que é sempre muito importante para a gente que precisa se cuidar. Exatamente, obrigada a você pelo espaço. Quem quiser conversar mais sobre esse assunto ou ver mais algum detalhe, tem a reportagem lá no Diário do Nordeste, muito legal, a gente ouviu também outro especialista sobre isso. Se você quiser também ver como é que usa aí de forma saudável as ferramentas de inteligência artificial a seu favor, também que são super bem-vindas, a gente tem tudo lá na reportagem, tá? Então, muito obrigada, Tatá. Uma boa tarde, tô adorando te ver aqui na apresentação. Talvez fiquemos mais alguns dias por aqui, viu? Volte sempre, né? E muito obrigada pela sua ajuda, Raíssa. Obrigada a você.